Agora, para terminar o assunto do curso, para eu poder dizer que eu dei toda a ementa do curso, eu vou falar de uma maneira bem rápida, só vou falar dos principais resultados e das definições. Série de Taylor. É uma pena a gente não poder falar mais sobre esse tema, porque é um tema muito, muito, muito importante, certo? Deixa eu colocar na outra página, para a gente ficar com uma página cheia. Então, o que é uma série de Taylor? Uma série de Taylor nada mais, nada menos é do que uma série de potência, certo? O que acontece é que você tem um teorema que vai estar te caracterizando todas as funções que se escrevem em série de potência. O teorema te diz o seguinte: pega uma função e suponha que existe um raio tal que... observa que agora eu estou fazendo o contrário. Primeiro, antigamente a gente falava assim, pega uma série e define uma função. Agora é o contrário. Pega uma função e eu estou te falando o seguinte, existe um raio de modo que essa função é exatamente igual a essa série de potência. Certo? Para todo x dentro do meu raio de convergência. Na verdade, no meu intervalo de convergência. Intervalo aberto. Aí, o que te diz o teorema? Isso aqui é fantástico. Eu acho fantástico. O teorema ele vai estar te dizendo exatamente quem é esse Cn em função da f. Esse Cn é exatamente a derivada de ordem n da minha função no ponto A, dividido por n fatorial. Esse daqui é o teorema da série de Taylor. Então, geralmente, o que a gente faz é o seguinte, você pega uma função e você vai chamar a série de Taylor dela. Quem é a série de Taylor dela? É a série definida dessa maneira. Então, definição é a seguinte, definição. A série... Não estou falando se ela converge ou não, tá? Só estou definindo a série. A série de 0 até o infinito. De derivada f-ésima no A sobre n fatorial x menos A elevado a n é chamada série de Taylor de f em A. No caso em que o A é igual a zero, ou seja, a série derivada enésima no zero sobre n fatorial x elevado a n, a série é chamada série de Maclaurin. Só um instante, desculpa. A minha água chegou rapidinho. Pedi água de manhã e agora, no meio da aula, na verdade, no finalzinho da aula, a água chega. Mas tudo bem. Aí, no caso em que o A é igual a zero, ou seja, nessa série, chamada série de Maclaurin.
Ninguém me pergunte se é o mesmo do sítio, tá? Que eu não sei. Aquela musiquinha, não sei se todo mundo sabe, para explicar a piada, né? É aquela musiquinha do... tinha um sítio, na versão em inglês é seu McLaurin. É por isso que eu falei, para não me perguntar se é o mesmo do sítio. Vamos lá. Então, essa daqui é a série de Taylor, a série de McLaurin. E para completar, é a mesma coisa de antes, né? Você pode pegar uma quantidade finita e fazer uma aproximação, certo? Então, o que você pode fazer é, nesse caso, você vai ter um resto. Vamos chamar esse resto de Rn. Rn é o f de x menos a soma, indo até n. Nesse caso, nós vamos ter o seguinte. Aí você se pergunta, bom, mas esse resto vai a zero? Aí o teorema te diz, o item 1. Se o limite de n indo ao infinito do Rn de x vai a zero, para todo x dentro do intervalo de convergência, então, a minha f de x se escreve exatamente, olha só que legal, então, se o resto vai a zero, então eu posso dizer que a minha função se escreve exatamente como a série. E o outro item agora sim era do que eu estava dizendo. O que eu posso falar do resto se eu pegar uma quantidade finita de somas? O que eu ia te dizer é o seguinte, se você sabe que a sua derivada n mais 1 é limitada por m, a menos r, a mais r, então você vai ter que o seu resto vai estar perdendo para m sobre m mais 1 fatorial, módulo do x menos a elevado a n mais 1. E, agora, para terminar, pessoal, uma coisa bem importante a ser dita. Existem a maioria das funções que vocês conhecem, elas se escrevem como série de potência. Deixa eu só receber a água, um instantezinho. Milhares de desculpa, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Então, o que eu estava dizendo existem a maioria das funções que vocês estão acostumados a trabalhar, elas têm uma representação por série de potência. Na verdade, uma representação por Taylor. Você consegue usar o teorema que eu mostrei para vocês acima e mostrar, por exemplo, não vou fazer isso, tá? Só como observação,
Você usa o teorema acima e mostra que a exponencial se escreve dessa maneira. Por exemplo. Opa! Que é n fatorial. Você consegue mostrar também que o seno se escreve dessa maneira. Certo? Tá saindo alguns ruídos, eu vou me mutar, tá? E por fim, mas não menos importante, você consegue mostrar também que o cosseno se escreve dessa maneira. Tá? E daí o que acontece? Geralmente, quando você vai lá brincar na calculadora e pedir para ela calcular o exponencial, o seno, o cosseno, o que ela faz é, ela coloca nessa representação de série de potências, usa o item 2 acima e estima o resto. E daí ela fala, o erro vai ser tanto, a precisão da minha calculadora está disposta a dar uma precisão de tanto. Então, eu preciso fazer até a expansão de Taylor de ordem 3, ou de ordem 4, ou de ordem 5, assim por diante. E daí ela vai lá e faz, então, uma soma. Tá? Por isso que eu sempre digo que você não pode confiar em calculadora. Porque, assim como a gente até viu, né, em algumas vezes, você vê, a gente viu um exemplo já em aula, né, nas aulas anteriores, que a série tem infinitos termos. Aí a gente foi lá e calculou apenas soma de 7 termos. Isso te deu uma precisão fantástica, que quase toda calculadora aceitaria, né? Então, por isso que eu digo, não confie muito na calculadora. Mas é importante para vocês saberem, né, como que funciona a calculadora. Para vocês também, no futuro, se forem programar, ou para outros fins também, tá? Matemática pura também, esse tema é muito importante. Enfim, a gente encerra então o curso aqui, pessoal. A gente tem a nossa próxima aula na quinta-feira, vai ser aula de dúvida. Espero vocês para tirar as vossas dúvidas. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição. De todo modo, encerro a gravação aqui. Obrigado pela atenção e até mais. Professor, próxima terça-feira, prova de 22, quinta-feira, aula de